A partir de hoje, o Jornal Nacional acompanha diretamente de Juiz de Fora a tragédia que atinge a zona da Mata Mineira desde a madrugada de ontem. Nós vamos então ao vivo com César Tralli. Tralli, boa noite. Boa noite, Ana Luísa. Boa noite a todos. Eu falo ao vivo aqui do Parque Burnier, um dos bairros mais atingidos pelos temporais de segunda-feira, que vem castigando essa região da zona da Mata Mineira. Aqui de cima, nós estamos no terraço de uma casa, até por uma questão de segurança, porque choveu muito durante a tarde, tem muita lama, muito barro nas ruas, muito difícil até de se deslocar a pé. Aqui de cima dá para a gente observar o trabalho incessante das equipes de resgate, com máquinas, com tratores, com voluntários, pessoal da Defesa Civil, bombeiros, tentando a todo custo encontrar sobreviventes. Nessa região aqui onde eu estou, pelo menos umas 12 casas, é o que me disse há pouco uma pessoa da Defesa Civil, um coordenador da Defesa Civil, pelo menos 12 casas desapareceram, foram soterradas pelas montanhas todas de lama, de terra e de água que deslizaram de cima até aqui embaixo. Então eles estão procurando sobreviventes, tem ao menos aí 20 pessoas desaparecidas ainda, somente nessa área, de várias famílias, são pelo menos 3 famílias de desaparecidos, e os bombeiros com a Defesa Civil estão procurando por sobreviventes, procurando por essas pessoas. O número de mortes, e aí eu falo de mortes oficiais, ele vem sendo atualizado a todo instante. Na Zona da Mata, o que os bombeiros e a Defesa Civil disseram há pouco é que são, neste momento, 47 mortes, 41 só em Juiz de Fora. Choveu muito durante a tarde, agora há pouco a Defesa Civil emitiu novos alertas. A todo instante a gente percebe celular com aquele apito sonoro bem alto, todo celular tocando aqui com apito sonoro da Defesa Civil. Infelizmente, previsão de novos temporais a qualquer momento, o que obviamente dificulta muito mesmo o trabalho das equipes de resgate. Nós vamos ao vivo agora até um outro ponto aqui de Juiz de Fora, onde está o repórter Gabriel Landim. Gabriel acompanha também o trabalho de buscas por sobreviventes e por desaparecidos. Gabriel, bem-vindo e boa noite. Boa noite, Tralli. Obrigado. Boa noite a todos. Eu falo do bairro Cerâmica, zona norte aqui de Juiz de Fora. Este é um dos 6 pontos onde as equipes de buscas ainda procuram por desaparecidos. Aqui neste local, os bombeiros, os militares procuram por um homem de 24 anos que ainda não foi encontrado. Olha, e um novo deslizamento de terra foi registrado no início da noite na região leste da cidade, no bairro Três Moinhos. Nossa, caiu mais. Nossa, tá descendo aqui embaixo, não é? Nossa! 3 casas desabaram, mas segundo o Corpo de Bombeiros, essas 3 casas estavam vazias, desocupadas. Por ser uma área de risco, as pessoas já tinham desocupado. Em outros bairros da cidade, os bombeiros trabalham por 2 dias aqui em Juiz de Fora para tentar encontrar desaparecidos. É o que vamos acompanhar agora na reportagem. Bombeiros concentram o trabalho nos pontos indicados pelos cães farejadores. Nesta área, onde 12 casas foram destruídas, há risco de novos deslizamentos. Durante a tarde, eles usaram apitos para afastar voluntários e isolar o local. A dificuldade que nós temos aqui nesse cenário é que o deslizamento de terra ele vem com muita terra e envolvendo com escombros. Isso gera uma instabilidade do solo muito grande. Nós temos também o risco de réplica, que é um novo deslizamento. O José Carlos mora ao lado da área que cedeu. O Corpo Bombeiro disse que é área de risco, então a noite passada eu nem dormi. Essa noite eu consegui dormir, mas não dormi tranquilo. Bombeiros de Barbacena e de Belo Horizonte se juntaram às buscas. A Defesa Civil interditou mais de 10 imóveis por risco estrutural. O do Edilson é um deles. O entulho
prensou a porta e a gente não saía. E a janela, com aquela grade ali, também não saiu. Eu tô tentando sacudir e tal. Por muito custo, eu consegui ligar pro meu irmão, que não tinha, naquele momento não tinha ninguém na rua. Liguei para ele, meteu uma marreta ali, ó. Até quebrou a parede um pouquinho lá. Foi que eu consegui sair. As marcas do temporal estão por toda a cidade. A lama ainda cobre várias ruas. Alguns trechos permanecem bloqueados. Uma mulher retirada com vida ontem dos escombros morreu nesta madrugada no hospital. Jaqueline Teodoro tinha 32 anos. Em alguns casos, a dor da perda se mistura com um sentimento de alívio. A Sandra perdeu familiares no deslizamento de terra, mas durante as buscas recebeu uma notícia. O Anthony, de 6 aninhos, estava vivo debaixo dos escombros. Minha filha acabou de ser sepultada agora. Porque na hora do desabamento ela estava dentro de casa. Ela jogou em cima do Anthony. Na hora que ela ficou em cima do Anthony, entendeu? Aí ela salvou a vida do filho e ficou por cima. Estava enterrado com terra. Aí quem me ajudou foi o moço. E aí o tio me ajudou e me levou para o Hospital 2. No IML, famílias chegam o tempo todo em busca de informações. Os corpos de 9 vítimas foram enterrados hoje, no cemitério municipal. Um momento de muita comoção. Andando hoje aqui por Juiz de Fora, a gente percebeu que os rios e os córregos estão no limite do limite. E aqui na região, os rios que cortam as cidades de Ubá e Matias Barbosa transbordaram e encheram as ruas de lama. Enxadas, jatos de água e tratores trabalham para tirar a lama e tentar recuperar o que sobrou do centro de Ubá. Faz 2 dias que a gente está aqui limpando. E não tem hora para terminar. Não tem hora. A gente chega cedo e vai até a hora que der, até a hora que o cansaço vencer. O rio Ubá, que corta a cidade, subiu mais de 7 metros. A água e a lama causaram destruição. Meu Deus do céu, tá dando medo, tá? 4 prédios de uma ponte desabaram. 6 pessoas morreram e 2 estão desaparecidas. Mais de 1.500 pessoas tiveram que sair de casa. Nessa concessionária, mais de 30 carros foram atingidos pelo barro. Nessa instituição de longa permanência, voluntários já lavaram e estão pintando o imóvel, que foi tomado pela lama. Aqui viviam 16 idosas, 2 foram hospitalizadas, 3 estão na casa de familiares e o restante em outras instituições. Durante o temporal, a água subiu rápido. Os idosos ficaram em colchões no meio da enchente até serem resgatados. A população toda está ainda em choque, né? Tentando se refazer, tentando, vamos falar assim, colher cacos, né, para renovar de novo. O Mário é de Divinópolis, que fica a mais de 500 quilômetros de Ubá. Fez uma vaquinha com os amigos para levar água e apoio. E eu estava lá meio inquieto, né? Eu fui ajudar em Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, fui no Paraná, em Rio Bonito do Iguaçu. E sendo em Minas e eu sendo mineiro, eu falei assim, não tem como não ajudar. Em Matias Barbosa, a 140 quilômetros de Ubá, o dia também foi de limpeza. A lama se acumulou nas ruas depois do temporal e agora moradores descartam os objetos perdidos. Nesta avenida, no centro da cidade, muitos comerciantes perderam tudo e não sabem quando vão conseguir reabrir as portas. A todo momento, trabalhadores chegam para retirar o entulho. Parece um tsunami, tá? É uma tristeza. Não tem um comerciante aqui do centro que pode falar que não teve perda. Até o momento, 160 pessoas estão desalojadas e 35 desabrigadas. As vítimas foram acolhidas em escolas municipais. Lá em casa, só a única coisa que eu tirei, graças a Deus, que eu tenho é a minha família, porque o resto material eu perdi tudo. Aqui em Juiz de Fora, o grande desafio, pelo menos neste momento, é conseguir remover todo o entulho, toda a terra, para conseguir chegar até as pessoas soterradas, desaparecidas ainda. Esse é o drama dos bombeiros, da Defesa Civil e das famílias. Nós vamos agora até um outro bairro aqui da cidade, o bairro Paineiras, ao vivo também com o repórter André Junqueira. André, boa noite. Oi, Trali, a situação aqui é difícil. Os bombeiros tiveram que interromper os trabalhos numa rua um pouco mais acima daqui,
porque havia risco de um novo deslizamento. Esta área aqui atrás da gente, atingida, ela não oferece risco no momento e não há sinais de desaparecidos. Um levantamento do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais mostra que Juiz de Fora ocupa o 9º lugar de municípios com a maior população em áreas de risco. São pelo menos 130 mil moradores vivendo nessas áreas de encosta, quase 1/4 da população. E o governo de Minas Gerais reduziu os gastos contra os impactos das chuvas nos últimos anos. A gente preparou uma reportagem que você vai acompanhar agora. Diante da destruição provocada pelos temporais, os moradores de Juiz de Fora continuam com medo. Uma trinca apareceu perto da casa da Kelly. A gente fica apreensivo, né? Bastante apreensivo. Porque é uma coisa que a gente não consegue prever. Então, o medo, ele existe. E diante da dimensão da tragédia, um levantamento preocupante. Dados do Portal da Transparência mostram que os investimentos do governo de Minas Gerais em ações relacionadas aos impactos das chuvas tiveram uma redução de mais de 95% nos últimos 3 anos. O programa, que prevê iniciativas de prevenção, atendimento e recuperação, passou de 135 milhões de reais em 2023 para aproximadamente 6 milhões de reais no ano passado. As cidades têm que conversar mais com as águas, no sentido que nós temos que tornar elas mais permeáveis para a água que chega, no lugar de deixar a água escorrer e inundar em algum lugar. Sem orçamento não há política pública, não adianta fazer planos, até planos climáticos consistentes, se nós não garantirmos meios de implementação. O governo de Minas declarou que, analisando todos os programas, realizou o maior investimento da história em proteção e defesa civil nos últimos anos, destinando mais de 94 milhões de reais a 494 municípios mineiros. Aqui em Juiz de Fora, nesta rua próxima a uma área onde houve um deslizamento de terra, moradores de todas essas casas receberam uma orientação da Defesa Civil para que saiam e procurem abrigos. É uma medida preventiva, enquanto a região continua sob alerta de chuva. A Tainara está grávida de 9 meses. Ela mora perto de uma encosta, com mais 3 filhos pequenos. Estou bem confusa também e preocupada, né? Eu estou para ganhar neném em qualquer momento, né? Como é que fica em abrigo com uma criança recém-nascida? Não tem como. E são muitas as áreas de risco aqui em Juiz de Fora, bombeiros, defesa civil alertando para essa situação já tem muito tempo, dizendo até que nesses locais onde as casas desabaram, não se pode mais fazer construção, ou seja, essas famílias que sobreviveram não poderão voltar para essas áreas exatamente por todo o risco. Daqui a pouco, então, nós voltamos ao vivo aqui de Juiz de Fora, Minas Gerais, com essa cobertura completa, especial, solidários aqui ao sofrimento todo dessa população. E Juiz de Fora, Ana Luísa Guimarães, não é a única cidade brasileira que sofre, que está ameaçada por uma tragédia climática. Exatamente. Obrigada, Tralli. Um levantamento do Serviço Geológico do Brasil mostra que quase 5 milhões de pessoas moram em áreas de risco no país. Uma cidade cercada de morros, cortada por rios que transbordam, com problemas de drenagem e muita gente vivendo em áreas vulneráveis. Juiz de Fora é um dos municípios que fazem parte do mapeamento de risco do Serviço Geológico do Brasil. Esse trabalho começou em 2012. Nesses 14 anos, 1.800 municípios foram mapeados no Brasil inteiro. Em 961 deles, ou seja, mais da metade, o Serviço Geológico identificou a presença de ao menos uma área de risco. São mais de 1.700.000 domicílios instalados em zonas de perigo. 4.600.000 brasileiros vivendo na incerteza de um desastre. Os dados foram atualizados esta semana. De um total de 17.728 áreas mapeadas, mais de 5.500 são consideradas de risco muito alto e cerca de 12.000 de risco alto.
Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul são os estados mais afetados. O Serviço Geológico aponta os deslizamentos e inundações como os principais perigos. Foi exatamente o que aconteceu essa semana em São João de Meriti, Baixada Fluminense, onde a água cobriu partes da cidade. Kleberson salvou a mãe de morrer afogada dentro de casa. Isso já é a terceira vez que acontece com a gente aqui. Chega, a gente não aguenta mais. O ideal é que o mapeamento ele não seja a última tarefa a ser executada numa área de risco, mas sim que ele seja uma das primeiras. Ele é um diagnóstico, né? E a partir desse diagnóstico, sim, tem que ter a continuidade em outras ações para que seja feita, então, a mitigação dos riscos apurados. Rio, São Paulo e Espírito Santo estão no caminho dos temporais amanhã. Mas Minas Gerais ainda é o que mais preocupa os meteorologistas. Boa noite, Eliana. Boa noite, Ana Luísa, e boa noite para você. As 3 áreas com mais chuva amanhã em todo o país estão em Minas. Uma delas é a Zona da Mata, onde ficam Juiz de Fora e Ubá. As outras, o Vale do Rio Doce e a região de Belo Horizonte. BH deve ser a capital mais chuvosa, com 60 milímetros. E já choveu 325 nesse mês, quase o dobro da média. O solo está encharcado e é alto o risco de deslizamento, enxurrada e transbordamento de rio. Previsão de chuva forte também no Rio de Janeiro, sul e norte do estado, Serra, Baixada, Fluminense e Grande Rio. Os impactos devem se concentrar nas partes em laranja. Em São Paulo, a Defesa Civil colocou em alerta a região metropolitana, Campinas, Sorocaba, Itapeva, São José dos Campos. E em perigo, Registro e todo o litoral paulista, que terá dias muito chuvosos até o fim de semana. No Espírito Santo, a Defesa Civil elevou o risco de chuva intensa, começando pelo sul capixaba. Pode chover 40 milímetros em Vitória, no Rio de Janeiro, 30. Em São Paulo, Salvador, São Luís, Belém e Porto Velho, 25. Também estão na rota dos temporais Palmas, Teresina, Goiânia e Brasília. Mas as pancadas fortes podem se espalhar por todos esses estados. Amanhã está previsto ainda um novo corredor de umidade, de norte a sudeste, que tende a provocar muita chuva até domingo. No norte de Minas, 180 milímetros entre sexta e sábado. Na região serrana do Rio, Baixada Fluminense e Costa Verde, 200. E em todo o Espírito Santo, até 300 milímetros. Isso equivale a quase 4 vezes a chuva normal de fevereiro em Vitória, Ana Luísa. É muita coisa. Obrigada, Eliana. Boa noite.